Bem-vindos ao canal O Spoiler. Hoje vou resumir o filme O Sacrifício, lançado no ano de 2006. O filme começa apresentando um policial chamado Edward Malus, que patrulha a rodovia em sua bicicleta na cidade de Seattle. Durante sua ronda, uma boneca cai de um carro em movimento na frente dele. Sendo um bom policial, Edward pega a boneca e se aproxima do carro para devolvê-la ao proprietário. Infelizmente, a pessoa a joga de volta, deixando Edward confuso. Enquanto tenta recuperar a boneca, um caminhão colide repentinamente com o carro, que acaba capotando e explodindo em chamas. Edward corre para ajudar, mas é jogado para longe pela explosão. A cena então corta para alguns dias depois, quando vemos Edward de licença, ainda assombrado pelo trágico incidente. Ele tem constantes alucinações desse evento, o que perturba sua saúde mental. Como resultado, ele toma alguns medicamentos. Um dia, recebe uma carta de sua ex-noiva, Willow Woodward, informando que a filha deles, Rowan, está desaparecida. Willow pede sua ajuda para encontrá-la. Edward pondera sobre isso, uma vez que foi traído e machucado várias vezes por Willow no passado. Mesmo assim, decide ajudá-la a encontrar sua filha. No dia seguinte, Edward embarca em um hidroavião e viaja para uma ilha na costa do estado de Washington, onde Willow reside. A ilha parece ser habitada por um grupo de neopagãos liderados por uma senhora idosa chamada Irmã Summer Sisal, que os residentes adoram como uma deusa. A aldeia é predominantemente habitada por mulheres, e os homens são tratados como escravos. Edward é deixado na costa, a partir da qual ele começa a caminhar em direção à aldeia. Pelo caminho, ele encontra um grupo de aldeões a quem pergunta sobre Rowan, mas eles fogem sem responder suas perguntas. Ele também nota dois homens carregando uma grande bolsa com um líquido semelhante a sangue pingando dela. Ele questiona sobre isso, mas eles apenas zombam dele. Depois de um tempo de caminhada, Edward chega a um motel rural, onde se identifica como policial e anuncia que está ali para investigar o caso da criança desaparecida. No meio disso, Edward mata uma abelha que estava sobre a mesa, o que provoca olhares de raiva dos aldeões. Mal sabe ele que o mel de abelha é o principal produto exportado pela vila, e os aldeões realizam um ritual de fertilidade anual para a produção do mel. Pouco depois, Willow entra no motel e o leva até seu quarto. Mais tarde naquele dia, Edward e Willow têm um encontro secreto na floresta, onde ela expressa sua gratidão a Edward por concordar em ajudar e o avisa que os aldeões tentarão enganá-lo. Ela pede a ele que tenha fé nela, pois está confiante de que Rowan foi capturada e está escondida em algum lugar da aldeia. Após ouvir tudo isso, Edward assegura a ela que fará tudo o que estiver ao seu alcance para localizar sua filha. Na mesma noite, enquanto Edward está dormindo, ele tem um sonho envolvendo a garota do acidente anterior. Isso o acorda, levando-o a tomar sua medicação. Nesse exato momento, ele avista uma garota que se parece com Rowan correndo do lado de fora do motel. Edward rapidamente sai correndo e a segue até um celeiro. Lá dentro, ele vasculha o lugar minuciosamente, mas só encontra a jaqueta vermelha da garota. Enquanto continua sua busca, ele pisa em uma prancha de madeira fraca, quase caindo no porão. No dia seguinte, Edward decide visitar a escola da aldeia, onde conhece uma professora chamada Irmã Rose, que está dando uma aula. Ele interrompe a aula e pergunta sobre o paradeiro de Rowan. No entanto, todos fingem ignorar e se recusam a falar sobre o assunto. Desconfiando que estão escondendo algo, Edward recupera o registro da turma sem permissão da Irmã Rose e examina os nomes dos alunos. Para sua surpresa, descobre que o nome de Rowan foi riscado. A irmã Rose insiste em falar com Edward do lado de fora e, durante a conversa, discutem a visão dos ilhéus sobre a morte. Ela revela que Rowan não está mais viva e que morreu queimada. Ao perceber a tensão em suas palavras, a irmã Rose se corrige e diz que ela queimou até a morte. Além disso, ela informa a Edward que a criança foi enterrada no cemitério da igreja. Na próxima cena, Edward segue para o cemitério e é abordado por Willow. Ela afirma com convicção que Rowan ainda está viva e que os aldeões, sob o comando da irmã Summer Sisal, a levaram e estão tentando prejudicá-la. Em uma reviravolta chocante, Willow revela que Edward é o pai biológico de Rowan. Em seguida, ela o leva ao quarto de Rowan, contando a última vez que viu a filha em sua mesa de estudo. Naquele fatídico dia, Willow saiu por apenas meia hora e, ao retornar, Rowan e todos os seus pertences haviam desaparecido misteriosamente. Edward pergunta se há outras fotografias da criança, mas Willow responde negativamente. Enquanto Edward investiga o quarto, ele ouve o som de um hidroavião e corre para fora na esperança de usar seu rádio para pedir ajuda aos seus colegas em Seattle.
Ao lado do hidroavião, Edward chama o piloto, mas não obtém resposta. Ao mesmo tempo, avista o corpo sem vida de uma jovem flutuando na água e acredita ser Rowan. Ele impulsivamente mergulha para recuperar o corpo, mas então percebe que foi uma alucinação. Edward percebe que esqueceu de tomar sua medicação e rapidamente a consome. Em seguida, nada em direção ao hidroavião para acessar o rádio, apenas para descobrir que não está funcionando. Quando Edward retorna de mãos vazias, ele se depara com a casa do Dr. Moss, um médico e fotógrafo da aldeia. Ele bate na porta, esperando encontrar uma foto da criança desaparecida. No entanto, assim como os outros, o Dr. Moss finge não saber de nada. Edward, que está ciente do engano, age como se estivesse indo embora, mas na verdade se esconde atrás de um arbusto do lado de fora. Após um curto período, duas mulheres usando máscaras chegam e levam o Dr. Moss consigo. Assim que partem, Edward invade a casa e vasculha todos os cômodos minuciosamente. Durante sua exploração, ele encontra evidências de um ritual envolvendo sacrifício humano, no qual os aldeões acreditam. Investigando mais, Edward encontra vários copos de vidro contendo embriões humanos masculinos. Chocado e confuso, Edward decide procurar Willow e questioná-la sobre o ritual, mas ela também não possui conhecimento suficiente sobre o assunto. Com isso, Edward decide visitar a pessoa mais velha da ilha, a irmã Summer Sile. No caminho, ele se depara com alguns homens carregando madeira em um carrinho. Edward generosamente estende a mão e tenta iniciar uma conversa com os homens, mas eles permanecem em silêncio. Parece que estão proibidos de se envolver em qualquer conversa, enquanto um par de mulheres mascaradas observa atentamente todos os seus movimentos. Determinado, Edward continua sua jornada perdido em seus próprios pensamentos. No entanto, sua preocupação leva a um infeliz acidente quando ele colide acidentalmente com uma das colmeias próximas. Imediatamente, um enxame de abelhas furiosas o cerca. Edward tenta fugir, mas acaba caindo em uma colina íngreme e desmaiando. Após algum tempo, ele abre os olhos e percebe que está agora na presença da irmã Summer Sile. Ele finalmente a encontra no jardim e começa a questioná-la sobre os eventos que estão ocorrendo na vila. A irmã Summer Sile explica a Edward que seus ancestrais fugiram da Inglaterra para escapar da perseguição religiosa e se estabeleceram naquela ilha. Ela também menciona que a população da ilha é predominantemente feminina, pois eles selecionam os descendentes mais fortes. A economia da ilha depende da produção de mel, mas Edward descobre que a produção diminuiu recentemente. Em um momento surpreendente, ele pergunta se eles assassinaram Rowan, ao que ela responde que eles não matam ninguém, mas sim os sacrificam em nome dos deuses. Isso deixa Edward irritado, argumentando que o sacrifício humano também é uma forma de assassinato. Para confirmar se a criança desaparecida está realmente morta, Edward decide exumar o túmulo. Para sua surpresa, ele descobre que o caixão contém apenas uma boneca queimada, indicando que Rowan ainda está viva. Nesse momento, ele ouve uma voz chorosa vindo de um bunker subterrâneo, levando-o a seguir o som. Ao descer, ele encontra uma entrada que o leva a um tanque de água subterrâneo. Dentro da água, ele encontra a jaqueta vermelha característica de Rowan. Alarmado, Edward abre freneticamente a tampa e mergulha na água, mas alguém por trás fecha a tampa, aprisionando-o no tanque. Edward pede desesperadamente por ajuda, mas seus gritos não são ouvidos. A noite se arrasta e Edward continua segurando a tampa do tanque. Felizmente, na manhã seguinte, Willow o localiza e o liberta da armadilha. Edward mostra a jaqueta vermelha e a boneca de Rowan como prova de que ela foi mantida em cativeiro ali. Não muito tempo depois, Edward descobre que hoje é o festival do 1º de maio na ilha, e os aldeões estão se preparando para realizar um ritual de fertilidade. Isso o enche de pânico, pois acredita que estão prestes a sacrificar Rowan. Em resposta, ele pede a Willow que fique em casa em segurança enquanto ele procura por sua filha por toda a aldeia. Ele até visita uma cafeteria local e pede ajuda aos aldeões do sexo masculino, mas eles o ignoram completamente. Sem outra opção, Edward vai até a irmã Beach, que trabalha no mesmo motel onde ele se hospedou. Ele a incapacita, rouba sua fantasia de urso e se junta ao desfile liderado pela irmã Summer Sile, disfarçando-se como um dos habitantes da ilha. Rapidamente, Edward percebe que Rowan está amarrada a uma grande árvore, aparentemente destinada ao sacrifício. Sem perder tempo, ele a resgata corajosamente e foge para a floresta. Depois de fugir por um tempo, Edward parece estar perdido, mas é guiado por Rowan. Surpreendentemente, ela o leva de volta à irmã Summer Sile, e mãe e filha se encontram sob a presença da autodenominada deusa. Em uma reviravolta chocante, a irmã Summer Sile
agradece a Rowan por sua ajuda, e Edward percebe que toda a busca por Rowan foi uma armadilha planejada desde o início. É revelado então que Willow, conhecida na ilha como Irmã Willow, é na verdade filha da irmã Summersile. Ela havia orquestrado o destino de Edward anos atrás, escolhendo-o como um sacrifício humano para restaurar a produção amaldiçoada de mel da ilha. Essa revelação devastadora atinge Edward com uma traição mais uma vez por sua ex-noiva. Os aldeões gradualmente se aproximam de Edward, cercando-o. Ele saca sua arma, ameaçando atirar, mas Willow revela que removeu todas as balas do revólver. Os aldeões então o atacam e o dominam, cruelmente quebrando suas pernas para garantir que ele não possa escapar. Além disso, eles o submetem a um tormento extremo ao soltar abelhas vivas sobre ele. Momentos depois, eles o levam até uma enorme boneca conhecida como Homem de Palha, onde ele é levantado do chão e trancado lá dentro. Com o consentimento de Willow, Rowan acende o Homem de Palha, e Edward é sacrificado em um inferno colossal, enquanto seus gritos ecoam pelo ar. A cena então muda para 6 meses depois, mostrando a irmã Willow e a irmã Honey em um bar em Washington. Lá, elas abordam 2 policiais, um dos quais se formou recentemente na academia de polícia. As mulheres os convidam para sua casa, presumivelmente para atraí-los para a ilha, assim como fizeram com Edward. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Espero encontrá-lo no próximo spoiler, se Deus quiser.